Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossas aulas de laboratório, inicialmente medindo tensões de corrente elétrica, né? Um circuito elétricozinho básico, com uma fonte, uma fiação e lâmpadas, né? E vamos também conhecer as características dos nossos instrumentos, né? Então vamos lá, as medidas, né? O nosso primeiro instrumento, né, ele mede vários tipos de grandeza, né? Ele mede tensão, tensão contínua, tensão alternada, né? Mede frequência, né? Frequência dessa tensão alternada, mede tensões da ordem de milivolts, né? Aqui da ordem de volts, milivolts, mede resistência elétrica, mede capacitância, né? Ele tem internamente um capacímetro, mede as características do diodo, se o diodo está bom, e mede também continuidade, né? Através desse bipzinho. Mede temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit, mede frequência das tensões alternadas, mede corrente da ordem de microamperes, corrente da ordem de miliamperes, tanto CC como CA, e corrente da ordem de amperes. Essa corrente máxima aqui da ordem de 10 amperes, né? Tem detector de tensão e entrada para alicate amperímetro, né? Inicialmente a gente vai medir a tensão de uma pilha, né? Vamos botar aqui em tensão CC. O instrumento ele está indicando aqui a auto range, né? Ele vai automaticamente se adaptar à faixa de tensão. Está medindo tensão CC, DC, o direct current, e a tensão, né? Tensão, escala automática e o tipo de tensão contínua, né? Então a gente tem aqui a primeira pilhazinha aqui, né? E a gente vai medir, né? Coloca o preto, né? Terminal preto, que é o comum, no negativo, e o vermelho, né? Na posição para medir tensão. Nessa posição aqui mede tensão, resistência e frequência, e graus Celsius, né? E temperatura. Então, né, nessas duas posições aqui mede tanto tensão como resistência. Basta você selecionar o calibre adequado aqui. Para cá você mede corrente da ordem de miliampere e microampere, e para cá você mede corrente de ampere. Então o técnico, né, ele tem que ter muito cuidado na hora de utilizar as escalas desses instrumentos, né, senão ele danifica o instrumento. Aqui a tensão está sendo medida, né, de uma pilha. A tensão da pilha está dando 1,6 volts, né? No nosso esqueminha aqui, essa tensão, né, é a tensão da pilha, vou chamar de U1, 1,6 volts, né? Medindo novamente, né, a tensão de uma pilha, 1,605 volts, né? A tensão das duas pilhas em série, 3,195, né? 3,195 volts, né? Então, quando eu coloco o multímetro, né, daqui para cá, pegando as duas pilhas em série, a tensão é a soma das duas pilhas, né? A pilha 1 e pilha 2, né? Então, se eu quiser aumentar o nível de tensão, eu tenho que colocar pilhas em série. Como é que funciona internamente a pilha? A pilha tem reações químicas internas que criam um campo elétrico, e esse campo elétrico ele separa íons positivos para um lado e íons negativos para o outro, né? Então, no polo positivo tem uma série de cargas positivas ou íons positivos, e no polo negativo íons ou elétrons, né? Que são cargas negativas, né? Então o campo elétrico interno, devido à reação química, separa, né, íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Quando eu fecho o circuito, né, se estabelece um campo elétrico. Esse campo elétrico interno, né, estabelece um campo elétrico externo. O campo elétrico externo é que dá origem a essa diferença de potencial, né? Esse potencial elétrico aqui, né,
é resultado do campo elétrico externo, devido às cargas positivas se concentrarem nesse polo positivo e as negativas no negativo. Ok? Então, internamente tem um campo elétrico interno devido à reação química que cria a força eletromotriz da bateria. E externamente, aqui eu estou medindo externamente, né? É o campo elétrico já externo devido às cargas positivas se concentrar no polo positivo e as negativas no negativo. Ok? Aqui eu tenho duas pilhas alcalinas, né? 3A, as pilhas pequenas de controle remoto, etc, né? E aqui também eu tenho duas pilhas, né? Só que essa pilha aqui um pouquinho maior. Qual a diferença básica, né? Essa aqui está dando 1,59 volts, né? As duas em série, 3,19 aproximadamente, né? 3,19 volts, né? A diferença dessa pilha 3A da 2A é a capacidade de fornecer carga elétrica. As características das pilhas são medidas em ampere-hora, né? Então essa pilha maior tem uma capacidade de ampere-hora maior do que essa pilha menor. Okay? E o detalhe, essas pilhas aqui, elas são chamadas pilhas primárias. Por quê? Porque no final da sua vida, né, quando a gente utilizar toda a energia da reação química, elas ficam inoperantes, inutilizadas, né? Elas não são recarregáveis, né? Pilhas recarregáveis a gente tem, por exemplo, né, no telefone sem fio, né? Então aqui, essas pilhas aqui, elas têm um pouquinho de diferença em relação àquelas pilhas de lá. Essas pilhas aqui são recarregáveis, né? Você nunca pode pegar, né, uma pilha dessa que não é recarregável, é uma pilha primária, né, e colocar no lugar de uma pilha secundária, porque essa pilha recarregável, né, ela vai trabalhar junto com o carregador, né? Então vamos ver a tensão da pilha aqui recarregável, né? A tensão de uma das pilhas, né? Tá dando 1,36 volts, né? Vamos ver a outra. – 1,36 volts também, né? Vamos ver as duas juntas, né? 2,71. Então o problema desse telefone aqui é que essas pilhas, né, não estão mais pegando carga. Se eu for analisar aqui o carregador desse sistema aqui, né, o carregador, e medir a tensão do carregador, tensão do carregador, meu Deus, tensão do carregador, mau contato, né? A tensão do carregador 6,67 volts, né? Mas as pilhas, como elas se degradaram, né, ela não consegue mais recompor a tensão da pilha. A pilha normalmente era para ter 1,6 volts, né? Ela está com 1,35, né? E eu deixei carregando e ela não pega mais carga, ou seja, a vida útil da bateria se esgotou, né? Então aqui o defeito desse celular, desse telefone aqui, né, sem fio, é as pilhas que se danificaram. Posso botar essas duas aqui? Nunca, né? Porque quando eu ligo esse carregador na base, né, eu vou aplicar 6 volts aproximadamente, né, nessas pilhas recarregáveis, e elas suportam os 6 volts, né? Se eu colocar nessas pilhas aqui, vai haver uma explosão, né? Então vai explodir e vai destruir tudo, né? Então essas pilhas aqui, elas são primárias. Você acabou a vida útil dela, você não recarrega mais, né? Essa aqui também é recarregável, mas se esgotou a vida útil dela, né? Eu tenho agora aqui, ó, um outro tipo de fonte,
Essa fonte aqui serve para alimentar o que? Serve para alimentar o carregador de celular, qualquer coisa do tipo, né? Então isso aqui é uma fonte, entra tensão alternada aqui, retifica internamente e aqui sai uma tensão contínua. Então vamos ver qual é a tensão contínua que sai nesse tipo de dispositivo, né? Esse tipo de fonte. Então estou trabalhando sempre com tensão contínua, né? Eu vou colocar o negativo na parte externa, né? E na parte interna a gente tem o valor da tensão. A tensão está dando 12,28 volts, né? Então essa fonte aqui entra tensão alternada lá na entrada, né? Que eu liguei, e sai uma tensão contínua de 12,28 volts. Em que eu posso usar essa tensão contínua? Por exemplo, para alimentar uma fita de LED, né? Então quando eu ligo aqui, né, a tensão de 12 volts é aplicada nessas microlâmpadas, né, que estão ligadas em paralelo, né? E para elas funcionarem, elas precisam de 12 volts, né? Então eu posso usar essa fonte, por exemplo, para alimentar essa fita de LED. Posso ligar diretamente na rede da Enel? De forma alguma. Se eu ligar isso aqui na rede da Enel, isso aqui vai virar uma bomba, né? Uma granada, né? Então nada de ligar, né, o equipamento, né, sem verificar a tensão normal do equipamento. Essas lâmpadas LED aqui funcionam com 12 volts. Como a minha fonte, né, fornece os 12 volts, né, então tensão adequada para carga adequada. Ok? Então medimos tensão, a tensão dessa fonte aqui, né? Tensão das pilhas primárias não recarregáveis, né? Pilhas recarregáveis, né? Que tem os seus elementos distintos em relação a esse aqui, né? Que pode, através de uma tensão aplicada na pilha, ela pode reverter, né, as propriedades da pilha, né? E aqui eu tenho uma fonte que eu ligo direto na rede da Enel, né? E sai uma tensão adequada para o meu tipo de circuito, né? Também tudo contínuo, né? Agora, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai, em termos de simbologia, né? Eu podia fazer o esquemazinho dessa pilha aqui, ó. Essa pilha, ela tem aqui, por exemplo, a parte positiva, a parte negativa, a simbologia é essa aqui, né? E aqui está ligada, né, com essa outra pilha aqui de baixo. Então eu tenho uma pilha 1, ou pilha 2, né? E eu tenho aqui o símbolo, né? Tem esse símbolo aqui, tem esse outro símbolozinho aqui também, né? Onde eu boto um tracinho aqui, né? Duas pilhas em série, né? Outra maneira de visualizar essa tensão, para a gente saber o tipo de tensão, é utilizando um instrumento mais delicado, mais versátil, né? O voltímetro, ele mede a ordem de grandeza da tensão, né? Tensão, se for na ordem de volts, né, de milivolts, etc, né? Mede até temperatura, né? Temperatura, graus Celsius, etc, né? Mas se eu quiser ver como é que é o comportamento dessa tensão ao longo do tempo, né, eu tenho que usar um outro tipo de instrumento. Esse instrumentozinho aqui é um pouquinho mais sofisticado, né? Ele é uma espécie de osciloscópio, né? Então quando eu coloco nessa posição aqui, né, ele tem um sistema que ele mostra aqui, ó, ele mostra a evolução no tempo do sinal. É porque a tensão está muito pequena, né? Eu vou mexer aqui, ó, na tensão em volts, né? E vou elevar essa tensão para 1 volt por divisão. O que é que isso aí quer dizer? Quer dizer que cada divisãozinha dessa aqui na vertical é 1 volt. Cada pequena divisãozinha dessa aqui. Então tem 1 volt aqui, 2 volts, 3 volts, etc, né? Na base de tempo, né, eu posso vir aqui, este, né? Venho aqui em tempo. Esse eixo das abscissas é o eixo do tempo. Então eu posso mexer
na base de tempo. Estou mexendo aqui, ó. Cada divisãozinha corresponde a 500 microsegundos, né? E assim por diante, né? Eu vou deixar aqui, ó, cada divisão, né, 50 microsegundos, cada divisãozinha, né, do eixo das abscissas, né? Então eu posso usar esse instrumento também para ver a tensão da pilha, né? Só que eu vou ver, além de ver a tensão da pilha, eu vou ver como é que é a evolução dela no tempo, né? Ó, é uma tensão contínua, né? Ó, quando eu desligo, ó, quando eu ligo, sobe o sinal. Quando eu desligo, preste atenção, liguei, subi, ó, se eu ficar oscilando, né, ligando e fechando, eu tenho uma onda pulsativa. Eu transformei uma tensão contínua numa onda contínua pulsativa. Então esse instrumentozinho aqui, ele é bem mais sofisticado do que aquele outro lá e bem mais caro, né? Então se eu quiser ver a evolução do sinal, né, se a tensão é constante, se a tensão é oscilante, né, se a tensão é alternada, se é pulsativa, eu tenho que usar um instrumento, né, osciloscópio. Então esse instrumentozinho aqui, além de ter essa opção de osciloscópio, né, ele mede também tensão, frequência, continuidade, característica de diodo, né, característica de transistores, o ganho dos transistores, miliampere, etc, né. Então esse instrumentozinho aqui é superior ao outro lá, né? Porque além disso aí ele mede, né? Ele mede, desligou aqui, né? Ele mede a evolução do sinal, né? Como aqui eu tenho 3 volts, o que é que acontece, ó? Não tem como eu segurar e ver lá ao mesmo tempo, né? Como eu tenho 3 volts, o que é que aconteceu? A primeira divisãozinha na vertical é 1 volts, 2 volts, 3 volts, né? Além disso aí, ele dá o valor aqui embaixo, né? Ele dá o valor da medida, né? Porque eu não vou esticar demais, né? Então esse osciloscópio, ele mede, né, tanto tensão contínua como tensão alternada. Professor, e o que é essa tensão alternada? Vamos colocar aqui para a gente ver uma tensão alternada na tela, né? Então este aqui, tempo, eu vou baixar aqui, ó, tá 2 milissegundos por divisão, a base de tempo 2 milissegundos por divisão. O que mais? Eu vou elevar eu vou em tensão, em volt, ó, volts, vou elevar essa tensão, vou botar 10 volts por divisão, né? E vou ligar numa fonte ajustável que eu tenho aqui de corrente alternada, né? Então eu tenho aí o sinal da Enel, né? Eu fiz uma transformação na tensão da Enel, deixa eu ver para me dar uma maneira de mostrar, né? A tensão da Enel é alternada, né? Em relação ao eixo dos tempos aqui, ó, que é esse eixo das abscissas, eu tenho um semiciclo positivo. Quando eu estou no semiciclo positivo, é como se eu tivesse uma pilha, né, com um polo positivo aqui para cima e o negativo aqui embaixo. E quando eu estou no semiciclo negativo, é como se eu tivesse uma pilha para baixo, né, o negativo na linha e o positivo para baixo, né. Então ao longo do tempo o sinal sai de positivo, a tensão cresce, vai até o seu máximo, diminui, né? Vai a zero, depois cresce no sentido contrário. Se a tensão é alternada, se eu aplicar essa tensão em um dispositivo, em uma lâmpada, etc., a corrente também vai ser alternada. Se eu aplicar essa tensão numa lâmpada incandescente, essa tensão vai ser alternada, né? Aliás, a corrente vai ser alternada. Por quê? Porque a corrente acompanha, né, o comportamento da tensão. Quando a tensão está no semiciclo positivo, é porque o campo elétrico aponta para cima. Quando ela está no semiciclo negativo, é porque o campo elétrico da fonte aponta para baixo. Professor, quando ela chega no máximo, é porque o campo elétrico atingiu o máximo. Então a tensão de saída, no caso aqui, é o máximo negativo, né? Então a tensão, ela oscila, né? Tem aqui os valores que não dá para a gente visualizar na câmera, né?
Mas aqui ele indica todas as características do sinal, o valor pico a pico, o valor de pico, ou seja, o valor desde zero aqui até o valor máximo, né? O valor de pico, o valor máximo. Ele dá uma característica desse sinal que é o valor eficaz, que é o que interessa para a gente, esses instrumentos comuns, ele mede o valor eficaz. O que é o valor eficaz? É um valor constante, né? Que aplicado no circuito faz com que esse circuito dissipe a mesma potência do que esse sinal aqui alternado. Então mais na frente a gente vai dar uma esmiuçada nessas características desses sinais, né? Então a gente tem tensão contínua da pilha, né? Tem a tensão da Enel alternada, né? Que é a mais comum, né? E a gente tendo a tensão alternada, a gente pode até retificar. Deixa eu ver se eu consigo retificar. Consegui ligar aqui, né? Fica por próxima vez, né? Então a gente tem tensões contínuas, tensões alternadas. Quando a fonte é de tensão alternada, né? O símbolo da tensão alternada, né? Ele é dessa forma, né? A gente viu que a tensão é senoidal, né? Então eu tenho a minha fonte aí, ok? E o que é que a gente vai ver agora? Vamos ver a medição de corrente elétrica, né? Então vou começar com um circuitozinho bem simples, né? Eu tenho aqui um LED, né? LED, né? Um diodo emissor de luz, né? O símbolozinho dessa lâmpadazinha aí, ele é um símbolozinho dessa forma. Vou ligar nos 3 volts, né? Aqui, ó. Aí ele emite, né? Luz, né? Essas 2 setinhas aqui é luz. E aqui é o símbolo do diodo. Símbolo do diodo. Ok? Então vamos fazer o seguinte, né? Eu pegar essas duas pilhas aqui, né? E vou alimentar o meu circuito, né? Ou seja, vou fechar o meu circuito. Tá aí a lâmpadazinha de LED, né? Da frequência vermelha, né? Acendendo, né? A lâmpadazinha acendeu, né? Se eu quiser acender essa lâmpada incandescente aqui, essa lâmpadazinha aqui já é mais difícil de a gente acender, né? Ó, essa pilha não tem condições, não tem potência suficiente para acender essa lâmpada aí, né? Mas a lâmpadazinha de LED, né? A gente está aí acendendo a lâmpada de LED. E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos medir a corrente, né? Que está passando por esse LED. Então vamos fazer o seguinte, né? Vou usar essa fonte aqui. Vou usar essa fonte, que é uma fonte de corrente contínua, né? Vou medir a tensão dessa fonte aqui. A tensão da fonte, né? A fonte é de corrente contínua, ela pega uma tensão alternada, retifica e transforma na tensão contínua. Essa fonte tem uma tensão de 3,18 volts, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o negativo da fonte, aqui o negativo da fonte, negativo da fonte. Vou usar esse instrumento aqui para medir a corrente elétrica, né? Então a corrente elétrica é da ordem de miliamperes, né? Então a gente tem que ter cuidado extremo na hora de medir corrente elétrica. Por quê? Porque esses dois terminais aqui é para medir tensão. O comum é sempre usado, então eu vou medir corrente elétrica. Então eu vou passar para cá, porque a corrente é da ordem de miliamperes, né? E vou selecionar a escala adequada, né? Então tá aqui miliamperes, né? Miliampere pode ser contínua ou alternada. Como eu vou trabalhar com contínua, tá aqui dizendo que é contínua a escala automática, né? De 0 a 600 miliamperes, né? E miliampere. Então tá tudo indicado bonitinho. Selecionei os bornes, né?
corretos, né? E vou fazer o seguinte, ó. O positivo da fonte vai entrar no amperímetro, né? Nessa situação aqui, o multímetro, né, funciona como um amperímetro, né? Ele vai medir corrente elétrica, né? E eu vou fechar o circuito. Fechar o circuito com esse. Circuito fechado, né? Cadê o LEDzinho aceso, né? Meu Deus. Deixa eu ligar aqui. Se não ligar, não funciona, né, pessoal? O LEDzinho aceso, né? E a corrente tá dando. Deixa ela estabilizar, né? Deixa eu ver se eu prendo aqui melhor. O certo é sempre fazer conexões adequadas, né? Aqui porque é baixa corrente, né? Então o LEDzinho tá aqui aceso, né? Oh, meu Deus. Acenda, LED. Vou estabilizar essa ligação, né? Tá com mau contato aqui, eu vou colocar logo o terminal no cantinho aqui. Tem essa barra de conexão aqui, né? De modo que a conexão agora fica firme, né? Devia ter feito logo isso, né? Então a corrente aí tá dando 8, né? 8 o que, professor? 8 miliamperes. Então, o que é que a gente vai fazer, né? A corrente está dando 8,3 miliamperes nesse LEDzinho aí, né? Oscilando 8,2, 8,26, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou medir a tensão sobre o LED. Com esse outro multímetro aqui, eu vou medir a tensão sobre o LED. Ver quanto é que está essa tensão, né? O LEDzinho desapareceu, eu vou medir tensão sobre o LED, é uma tensão contínua, né? Tensão contínua, alto range, né? Eu medindo a tensão sobre o LED, vamos anotar, ó. A tensão sobre o LED está dando 2,59 volts, né? Quando a gente vai medir tensão, a gente coloca, né, o voltímetro na ligação em paralelo com a carga, né? A gente diz em paralelo, ou em paralelo ou em derivação. A corrente está dando 8,12 miliamperes, a tensão 2,59 volts, né? A tensão contínua, a tensão aplicada sobre o LED, e o LED está aceso aí, né? Então, se eu tenho a tensão sobre o LED, aliás, a corrente sobre o LED, né, que passa sobre o LED, e a tensão aplicada no LED, detalhe, tensão não passa, quem passa é corrente, né? A tensão é aplicada sobre o dispositivo, no caso aqui o LED, né? A tensão de 2,58 volts e a corrente de 8 miliamperes, 8,3, vou arredondar, né? Então vamos fazer algumas continhas aqui, né? Tá aí o LEDzinho aceso, né? Aí. Então, se eu quisesse calcular, vou pegar outra folhinha aqui, né? Se eu quisesse calcular a resistência do LED ou a tensão sobre o LED, vou chamar de UL, deu 2,59 volts. A corrente no LED, no LED vermelho, né? A corrente sobre o LED deu 8,2, arredondar, né? Miliamperes, né? Então, se eu quiser saber a resistência do LED vermelho, né? Seria 12, a tensão sobre o LED dividido pela corrente sobre o LED, igual a 2,59 dividido por 8,2. 8,2 mili, né? Então, vezes 10 a menos 3, né? Então,
fazendo de cabeça, que não dá para fazer de cabeça, né? Nem vou fazer essas continhas, né? Você pode mandar uma resposta para mim dizendo quanto é que é o valor, né, da resistência do LED vermelho, né? Vermelho. A gente pode repetir o experimento, né, para um outro LED aqui. Vamos deixar aí, ó, vamos só desligar aqui. Vamos sair desse LEDzinho aqui. Liguei o circuito, né? Só circula a corrente elétrica, um detalhe, né? Quando o circuito está fechado, né? Abrir o circuito, a corrente para de circular, né? Então vou ligar esse outro LEDzinho aqui. Vocês estão vendo que esse LED ele tem uma característica distinta daquele outro, né? Esse LED já é verdinho, né? Então as características do LED verde, né? Verde, né? LED verde, a corrente, a tensão do LED verde eu ainda não medi, né? A corrente do LED verde é 3,46 mili, né, ampere. E a tensão, professor? A tensão, vou usar esse outro multímetrozinho aqui, né, para medir a tensão sobre o LED. A tensão 2,65, né? 2,65 volts, né? A gente vai logo aprendendo as unidades, né? Unidade de tensão, volts, né? Unidade de corrente, ampere, né? Ou submúltiplo, miliampere, que é 10 a menos 3 do ampere, né? É a milésima parte do ampere, miliampere, né? Então eu tenho, voltando aqui, né, corrente 3,46, 48, etc, né? A corrente em miliampere, e eu tenho a tensão 2,66 volts, né? Ok? Então cada dispositivo tem suas características, né? Vou botar isso aqui para lá, isso aqui para cá, né? E o que é que a gente vai ver agora, né? A gente vai ver agora uma carga mais pesada, né? Então o que é que a gente vai fazer, né? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada automotiva, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou desligar aqui meu circuito, né? E vou fazer o seguinte, né? Vou ligar essa lâmpada aqui. Essa lâmpada, a característica nominal dela de tensão é 12 volts, né? Vou tirar esses dois fiozinhos aqui, né? E o que é que eu vou fazer? Vou só mudar a minha fontezinha para cá, né? Uma característica do LED que eu não falei é que o LED ele tem polaridade, né? Você tem que ligar o positivo no anodo, né? E o negativo no catodo. Ele é um dispositivo diferente dessa lâmpada aqui. A gente vai ver, ó. Ligada, né? Tá aqui o amperímetro. Tá aí a lâmpada, né? Tirando o brilho, né? Vou ligar o circuito, né? O que aconteceu aqui é que a corrente é maior, então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar de calibre, né? Tem que ter cuidado com o instrumento, né? Ele reclamou, quando ele deu aquela buzinadazinha, porque a corrente passou de 600 mA. A corrente aqui, ó, tá 681 mA, ou 0,68 amperes. Se a gente observar o brilho da lâmpada aqui, ó, tá bem fraquinho, né? Então o que é que eu vou fazer? Essa minha fonte, tá aqui no meio, né, ó, essa minha fonte ela tem a característica de aumentar a tensão. Então vou aumentar a tensão. Aumentou a tensão, ó, aumenta, meu Deus, o brilho da lâmpada, né? Vou botar a tensão máxima. Botei a tensão máxima. Vocês estão vendo o brilho da lâmpada, né? Professor, quanto é que está essa corrente agora, né? Então vamos anotar aqui. A gente tem que anotar tudo, né? Para depois a gente fazer continhas, né? Ó, a lâmpada, essa lâmpada, né? É uma lâmpada incandescente, né? Incandescente.
É uma lâmpada de 12 volts, é uma lâmpada automotiva, né? Então essa lâmpada, a corrente dela aí, ó, tá dando a corrente da lâmpada. Tá dando 1,54 amperes. Uma corrente razoável, né? Professor, e quanto é que está a tensão em cima dos bornes da lâmpada, né? Em cima dos bornes, dos terminais, né? A tensão sobre a lâmpada, eu vou botar ela aqui para baixo porque ela, para a gente não ter a influência do brilho, né? A lâmpada incandescente aí, ó. Deixa eu ver onde está o positivo. O positivo está aqui, né? O negativo está aqui. A tensão sobre a lâmpada, né? Está na ordem de 2,44 a tensão sobre a lâmpada. Aliás, 2 não, 9,44, né? 9,44 volts, né? Ok? Se eu quisesse saber a resistência dessa lâmpada, né? Ou então eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais um exercício mais cabuloso, né? Então eu tenho a tensão sobre a lâmpada, né? Tenho a corrente sobre a lâmpada. Esses instrumentos daqui, né? Tenho a tensão sobre a lâmpada, né? A corrente sobre a lâmpada. E o detalhe é o seguinte, ó, quando eu desligo a lâmpada, vamos fazer essa medida, né? Vamos ver a tensão da lâmpada, tensão da minha fonte sem a lâmpada, né? É uma medida interessante, né? Então eu vou desligar aqui a lâmpada, né? Pessoal, como é que o senhor desliga essa lâmpada? Eu abro aqui o circuito, né? Abri o circuito, ó. A lâmpada apagou, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou medir a tensão sobre a tensão da minha fonte. A tensão da minha fonte sem a lâmpada, a gente diz que é a chamada tensão em vazio, né? A tensão da lâmpada, da minha fonte sem a lâmpada é 12,31 volts. 12,31 volts. A tensão, né, da fonte, chamada de US, né, é 12,31 volts, né? Essa tensão aqui é sem carga, né? Sem carga. Sem carga, o que é sem carga? É sem estar com a lâmpada funcionando. Com a lâmpada funcionando é 9,44. Professor, essa tensão se perdeu? Não, essa tensão ela foi consumida internamente pela fonte. Então quer dizer que essa minha fonte aqui não é ideal. Essa fonte aqui não é ideal. Essa fonte, quando ela fornece uma determinada corrente, tem uma queda de tensão, ela tem uma perda de tensão, né? Então se ela não é uma fonte ideal, a gente tem que trabalhar com nossos circuitos, né, com as fontes reais. Quando a gente for trabalhar com baterias, a gente tem condições de medir, né, a resistência, de ter uma noção da resistência interna das baterias automotivas, né? A gente pode até avaliar as características de uma bateria automotiva, né? Uma bateria chumbo-ácido, medindo a resistência interna, né? Então tem dispositivos que já medem a resistência interna da bateria se ela estiver muito alterada, né? Porque a bateria já está bastante desgastada e você tem que substituir a bateria. Então isso aí era o nosso primeiro contato, né? Difícil de fazer a prática assim, né? Mas vamos melhorando à medida que passar. Aquele abraço.